Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Iniciando aí hoje com um tema muito importante, né, Sim? Verdade. Hoje a gente vai falar de crenças, como identificar uma crença e como combater as crenças limitantes. E o principal, né? Como trabalhar as crenças potencializadoras. Você pode mandar aqui a sua mensagem, o seu oi. A gente vai ficar muito feliz. Como você pode identificar se um pensamento está te limitando ou se ele está te impulsionando. E crença, tudo aquilo que você acredita sobre você mesmo, sobre alguma coisa, sobre o país, sobre política, enfim. Tudo crenças é aquilo que você pensa e aquele pensamento te limita ou te impulsiona. E assim tá compartilhando aí, quem estiver já entrando pode dar um oi aí pra gente. Seja bem-vindo pra nossa live. Se quiser já compartilhar alguma dúvida que você tenha, algo que você quer dividir com a gente, estamos abertas a isso. Às vezes você pode até pensar assim, nossa, mas esse tema já foi falado, nós estamos aí com mais ou menos um ano de live toda semana, então é normal que a gente repita um tema ou outro, mas sempre quando a gente traz um tema que parece que ele é repetido, a gente consegue ter aprendizados novos, a gente consegue identificar outras crenças, porque não é possível a gente com uma única sessão de coach ou com uma única live, a gente eliminar todas as crenças. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer diário e sempre, né, Sim? É verdade. E outra coisa, eu coloquei no meu Facebook qual tema que o pessoal gostaria. E esse tema ganhou, assim, de lavada, disparada. Então, se ainda existe dúvida em relação às crenças, a gente vai continuar trabalhando isso, né? E saber realmente como que a gente pode eliminar essas crenças, né? Bom, eu acredito que todo mundo aqui que tá assistindo a live, que tá acompanhando, com certeza você ou já foi num circo, ou você já viu um vídeo, ou você já viu um desenho, filme, que retrata o que acontece no circo. E tem algo muito curioso que acontece, que a gente vê agora, né, não vê mais, porque é proibido fazer isso com animais, mas a gente via antes elefantes sendo domados ali no palco. E ele era obrigado a fazer qualquer coisa que o adestrador mandava. Então tem que subir num banquinho, tem que ficar num pé só, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O elefante fazia. E muitos acho que as pessoas se perguntavam, né? Mas por que o elefante não foge? Por que o elefante não some dali? Por que o elefante não impõe a força que ele tem, a bravura que ele tem? E aí a gente tem uma explicação sobre isso. Porque o elefante, quando ele é levado para o circo, ele é levado bebê. Então, acabou de nascer, filhote, ele é levado para o circo. E o primeiro trabalho que eles fazem é amarrar ele numa corda. E como o elefante é pequeno, não tem aquela força, ele tenta por diversas vezes sair dali, se livrar daquilo ali, mas ele não consegue. E como ele tenta várias vezes e não consegue, qual que é a verdade que ele cria para ele? Realmente, aquela corda é mais forte, ele é fraco. E quando ele vai ficando maior, ele não tenta mais, porque ele ainda acredita que a corda é mais forte que ele. Então, a única forma do elefante se soltar é se algo catastrófico acontecesse, fogo, alguma coisa assim, ele, por instinto, ele conseguiria sair. E o mesmo acontece com a gente. Essa corda que prende a gente são as nossas crenças, são os nossos pensamentos, né? Assim. Verdade. E se como... quiser compartilhar, peraí. Oi? Tá. É que você falou, se você quiser compartilhar, levantou. Então, gente, como que funciona com a gente, tá? Agora eu entendi o que a Camila foi fazer, gente. Ela foi pegar o cabo de força aqui do celular pra colocar, pra carregar. O carregador. Como que funciona com a gente, tá? Todas as vezes que nós sofremos alguma pressão forte, isso muda o nosso sistema neurológico e nós instalamos uma crença, algo que a gente acredita.
Melhorou aí? Resolveu? Resolveu? Agora foi. E aí a gente modifica algo que a gente acredita. Então, por exemplo, uma criança. A criança tá lá mexendo. O que será que aconteceu? Ela virou inteirinho aqui. Tá virado de lado. Deixa eu ver, foi? Não. Gente, deixa eu ver o que aconteceu. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver. Vamos fazer a live tipo Instagram. Esse foi. Foi, mas vai ficar ruim. Vamos ver. Gente, eu vou continuar falando, tá, gente? E aí, o que acontece? Oi, Bia. Oi, Ná. Vou dar oi aí pro pessoal que entrou. Oi, Eunice. Tudo bem? Eu vi que o Marcos também entrou. Tudo bem? Falhinha às vezes dá. Às vezes a gente fica... Olha a técnica. Fica mudando até de quem tá fazendo a live, eu e a Ká. Então, gente, o que acontece? Quando nós passamos por qualquer emoção brusca, nós temos uma mudança do nosso estado neurológico. E isso causam crenças. Então, eu tava falando da criança. A criança, vou dar um exemplo assim, rotineiro, né? A criança tá lá com a mãe querendo assistir televisão ou querendo fazer alguma coisa, e a criança fica pedindo ali atenção da mãe, atenção. Aí a mãe briga com ela, xinga, fala, ó, eu vou assistir minha televisão, o único tempo que eu tenho aqui só pra mim. Vai fazer outra coisa. Não tá virando mais, né? Acho agora sim. Peraí. O que tá acontecendo? Tô tentando virar. Ah, você tinha mudado? Gente, ele não tá mais aqui. virando, não sei porquê. Ai, não vai virar mais. Ok, então, gente, não vai virar. Por que não vai virar? Não sei. Quando estiver gravando, ele não vai virar. Tá, ok. Então eu vou segurando aqui, depois a Ká, na hora que ela falar, ela pega ali. Aí, gente, quando a criança fica perturbando a mãe, deixa eu ficar assim, senão você vai ficar mexendo. Mas se colocar aqui, ele vai ficar agora, olha. Segurei, igual tava. Vai, pode falar. E aí, quando a mãe pega e chama a atenção do filho... Ná, deixa em pé mesmo. Quando a mãe chega e chama a atenção do filho... ele briga com ele forte, ele tem um sentimento ali que muda a emoção dele. Toda vez que muda a emoção, a gente tem algo que a pessoa passa a acreditar naquele momento. Então, ele pode acreditar que ele não é tão importante como a televisão, como o celular. Ele pode ter crenças limitantes ali sobre as responsabilidades dele. E isso acontece com a gente o tempo todo. Em relação à vida financeira, as pessoas passam por problemas financeiros, elas passam a acreditar que elas não são merecedoras do dinheiro, elas passam a acreditar que elas não são competentes o bastante, por isso que elas não têm dinheiro, ou que elas não sabem lidar com o dinheiro. E aquilo que elas acreditam vão gerando situações idênticas na vida dela. Então, ela vai passar várias vezes pela mesma situação, tá? E a mesma coisa em relacionamento. A pessoa que é traída e fala, nunca mais me envolvo com outra pessoa. O que ela tá criando? Uma crença limitante ali. Ela começa a acreditar que aquela situação que aconteceu na vida dela foi a situação... é mais forte do que ela, né? E ela não passa a ver possibilidades, oportunidades dentro daquela situação a partir daquele momento, né?
Então, ela passa a... Assim como a gente colocou a história do elefante no circo, ela passa a ser dominada pela situação, pelas situações que aparecem em seguida, né? Assim como o elefante é dominado pelo adestrador, a pessoa começa a ser dominada pelas situações. Então, por exemplo, se ela passa por uma situação financeira e ela passa a acreditar que o desafio financeiro é mais forte do que ela passa a ser dominada por coisas externas, política, economia do país, enfim, várias outras coisas, e ela passa a não se valorizar, a ver a força que ela tem, né, assim. Gente, se vocês quiserem compartilhar algo com a gente, assim, a gente tá grudada. Se vocês quiserem compartilhar algo com a gente sobre o que vocês pensam sobre crenças limitantes, alguma pergunta que vocês tenham, como perceber se essa crença, se esse pensamento me limita ou não, pode compartilhar com a gente. A hora é agora. Mas aí, gente, aqui no nosso cronograma, né? Vocês entenderam que crenças são todas as coisas que nós acreditamos. E aí, dentro disso, essas crenças elas podem acontecer dentro de momentos de grande força emocional. Então, eu falei aí forças emocionais negativas, mas isso acontece também em forças emocionais positivas. Quando a pessoa conquista algo, ou quando ela passa por uma emoção positiva muito forte, ela gera uma crença positiva dentro dela. Então, eu lembro, até hoje, quando eu fui pegar meu diploma da faculdade, foi um momento muito forte para mim, emocionalmente falando, e eu me senti muito capaz depois disso, sabe? Porque era algo que pra mim era quase impossível conseguir me formar numa faculdade, porque minha família não tinha condições financeiras. E quando eu me formei, eu fiquei muito feliz, né? E gerou uma crença de capacidade, uma crença de autossuficiência em mim muito forte. Então, isso acontece desde criança, né? Quem aí tem filhos pequenos, vocês podem criar crenças transformadoras, crenças positivas nos seus filhos, a cada brincadeira, a cada emoção que você cria, né? Tanto que quando nós fazemos uma dinâmica em um dos nossos cursos, que as pessoas compartilham um momento muito forte delas, assim, positivo, né? E quase sempre as pessoas compartilham algo da infância, quando ganhou um presente ou uma festa de aniversário que os pais fizeram muito esforço para fazer, e aí aquele sentimento de amor da família, de nossa, eu posso contar com a minha família, e aquela crença é criada naquele momento. Então é basicamente assim que acontecem as crenças, tá? E como que nós percebemos que nós temos uma crença limitante em relação a algo? Nós percebemos quando os nossos resultados não estão positivos. Quando a crença é limitante, né? Então, eu sempre tenho um problema de relacionamento. Vê se você consegue se encaixar. Aqui. Eu sempre tenho um problema de relacionamento. Isso significa que tem algo que você acredita sobre relacionamento que te limita. Eu tenho sempre um problema com dinheiro. Tem algo que você acredita em relação ao dinheiro que te limita. Então, é algo muito assim certo, né, pra gente, que toda vez que você tiver alguma limitação, algum problema de comunicação, algum problema de crescimento, significa que você está sendo limitado por algo que você acredita. Existe uma outra forma também, né? Assim, você, quando você tem um pensamento, uma crença, uma frase, você se perguntar mesmo, peraí, essa frase que eu tô falando, ela me impulsiona ou ela me limita? Eu falar que todo mundo, por exemplo, ninguém consegue investir, porque é muito difícil ter dinheiro aplicado. Esse tipo de pensamento, esse tipo de frase, ele vai te impulsionar a investir mais, a aplicar o seu dinheiro, ou ele vai te limitar a gastar mais porque já que ninguém consegue, ou casamento mesmo não dá certo com ninguém consegue ficar feliz, casado e feliz. Isso te impulsiona
a encontrar um relacionamento ou isso te limita a sempre ter relacionamentos ruins, né? Ou relacionamentos não saudáveis. Bia, a gente vai falar daqui a pouco na live como se livrar disso, né? O primeiro ponto é a gente identificar isso tudo, identificar quais frases são essas, identificar qual é o impacto delas na nossa vida. Então tem essas duas formas. A primeira, como que você percebe se você está tendo problemas repetidos naquela área. E a segunda forma é você pegar um pensamento, uma frase e dizer, isso aqui tá me limitando, tá me impulsionando. Se eu continuar pensando dessa forma, qual vai ser o resultado que eu vou gerar a curto, médio e longo prazo? Perfeito. A gente, todas as vezes que a Josi entrou, oi Josi, seja bem-vinda na nossa live. A gente, toda vez que nós começarmos algo e aquilo não for pra frente, significa que a gente acredita em algo que nos limita. E aí, como que eu vou procurar essa crença, tá, gente? Eu posso fazer isso sozinho, mas as crenças, elas são como se eu estivesse descascando uma cebola, tá? Quando eu começo a descascar, eu vou ter as mais nítidas, mas as crenças principais, elas vão estar lá no miolo. Então, provavelmente, eu precise de um apoio técnico. E eu falo isso, gente, não só porque nós somos coaches. Eu e a Ká, a gente valoriza muito o apoio técnico que nós temos dos nossos mentores. Nós honramos os nossos mentores. E nós estamos constantemente trabalhando isso na nossa vida. Antes, nós fazíamos uma com a outra, até alinhamento de chakras, e hoje a gente não faz mais isso. A gente vai buscar em mentores. Por quê? Porque a gente quer evoluir. Então, quanto mais nós analisarmos e mergulharmos nisso com apoio, né? Porque às vezes a gente pode encontrar alguma coisa que a gente não tá muito afim de encontrar. É tipo aquele não faça sozinho em casa. É justamente isso, porque você acredita que é só uma frase, mas não é isso. Se ela tá enraizada em você, ela foi enraizada por alguma emoção. E aí, quando a gente fala de emoção, tem algum momento da sua vida, e isso pode ter sido causado por um trauma, pode ter sido causado por alguém que você ama, e essa pessoa, ela tinha a melhor intenção, ela tinha a intenção mais positiva do mundo, ela não fez por mal. Você pode começar a dizer assim, mas também minha mãe repetia isso sempre, então a culpa é da minha mãe. Ela tinha uma intenção positiva diante disso, e você tem que honrar isso, entender, respeitar e aceitar, mas você tem que mudar em você a partir desse momento. Mas sempre com o apoio de um profissional, né? Mas aí como que eu posso fazer? Cíntia, eu quero fazer hoje. Eu já sei uma coisa que eu penso, que me limita, que eu tô perguntando aqui dentro de mim, por que isso me limita. Então, o primeiro passo, aí eu vou passar 3 passos pra vocês. Já começa a anotar aí, tá, gente? Primeiro passo para transformar uma crença, tá? É confrontá-la. É realmente falar, isso é verdade? Isso que eu tô pensando, que eu tô acreditando, que tá me limitando, é real para todo mundo? Todo mundo tá vivendo essa crise? Tá todo mundo sem dinheiro? Não existe um amor, um relacionamento legal pra ninguém? E assim, não existe no mundo inteiro. Você nunca conheceu, você nunca ouviu falar, você nunca viu. Exatamente. Ninguém que foi feliz, ou você nunca viu, ninguém tá comprando nada, ninguém, você vai nas lojas, elas estão vazias de fato. E fazer isso com uma crença, às vezes você parece assim, nossa, será que eu tô me ridicularizando a outra pessoa? Não é isso, mas é pra você confrontar realmente, porque nós temos a mania de criar uma realidade que às vezes não existe, ou de aumentar muito mais do que aquela realidade. Então, assim, as vendas nesse trimestre caíram. A gente repassa assim, nossa, sabia que o comércio não vendeu nada? Não vendeu nada, é muita coisa, gente. Então, assim, fulano não terminou o relacionamento. Mas também relacionamento não dá certo pra ninguém. Será que é ninguém realmente, né? E aí, depois que você confronta dessa forma e realmente questionando o máximo que você puder, o máximo que você conseguir,
Aí você vai pro segundo passo. Qual que é o segundo passo? É perguntar qual que é a verdade. Qual que é a verdade que eu quero acreditar a partir de hoje? E eu acabei fazendo, tá? Das verdades que eu quero, mantras. E eu medito nelas e eu escrevo elas. Aqui, a gente tá sentado aqui do lado da nossa mesa, né? Tô sentada na mesa da Camila, minha mesa é bem aqui na frente de trabalho. Eu coloquei papéis do lado, na parede do lado, com os meus mantras, com as crenças que eu quero ter. Então, eu começo a trabalhar isso de forma também com impacto emocional, que aí é o nosso terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é você criar um impacto emocional. E uma forma muito legal de você criar esse impacto emocional é através da meditação, é através dos mantras e através também de cursos de alto impacto. Mas para fazer sozinho em casa, você pode fazer os mantras. E você pode fazer as meditações. A gente tem aí um ótimo exemplo essa semana, né, Ká? De pessoas que sobreviveram graças à meditação, que foram os meninos lá da caverna. E a meditação trouxe tranquilidade, trouxe o resguardo que eles precisavam para passar aquele momento. Porque a meditação, ela nos conecta com o nosso inconsciente. Então, quando a gente se conecta com o nosso inconsciente, a gente pode aí trazer qualquer mantra fortalecedor que ele vai entrar e ter um apoio emocional. Inclusive, né? Você falar assim, mas eu não sei fazer mantras, eu não sei como fazer, criar isso, enfim. Todo dia no nosso Instagram da Academia do Resultado, nós estamos postando... A Ká não tá falando do View hoje, tá falando do Instagram. Nós estamos postando o mantra do dia. Então, todo dia a gente coloca um mantra. Hoje a gente colocou um mantra sobre relacionamento, sobre entender, respeitar e aceitar as pessoas como elas são. E todo dia a gente coloca um mantra diferente. Então, se você não tem a ideia ou como fazer isso, eu acredito que até dentro do mantra você pode encontrar frases que você pode passar a falar aquelas frases e acreditar naquelas frases ao invés do que você tem acreditado hoje, que não tem te levado para um resultado, né? Mas eu quero só enfatizar uma coisa, gente. A gente tá falando uma receitinha aí caseira que não funciona para tudo, tá? Dependendo da situação que a pessoa passou uma violência, um abuso, passou por uma situação que ela viu a vida inteira, os pais precisando de dinheiro, ou brigas, o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai e tal. Aí existe um apoio emocional muito forte para a crença dele. E aí, gente, é realmente alto impacto. E você ir atrás de um profissional que você acredite, que você confie e trabalhar essas crenças, tá? Porque é uma busca com apoio. Você não pode entregar isso, algo tão delicado, na mão de qualquer um. E também não pode deixar isso sozinho com você, porque talvez ali na inabilidade pode ser que no lugar de facilitar, né, a gente cause mais prejuízos, né? Porque é aquilo que a gente falou no começo. Toda crença, ela vem de um pensamento. Todo pensamento ele é criado por uma emoção. Então, se você identificar que aquele pensamento foi criado por uma emoção ruim, por algo que você viveu, por um trauma que você viveu, você precisa trabalhar isso da forma correta, né? E não só... Talvez é muito bom a questão de perguntar é real, não é? Confrontar a crença. Mas quando você já vem fazendo um trabalho com crenças, se é a primeira vez, se é uma coisa muito... Camila, mas eu acredito realmente que não dá pra ser... sempre vai ter problema financeiro, porque eu sempre vi meus pais falidos, enfim. Então é uma coisa que vem de infância, não é só uma frase. É realmente algo que está enraizado em você. Gente, perguntas, compartilhem aí com a gente. Tem algo que vocês querem compartilhar com a gente de aprendizado, ou que vocês querem solicitar às vezes para a próxima live, um outro tema, um outro aprofundamento. Nós estamos disponíveis.
É isso, gente. Aí ela fala que tá disponível e tosse, gente. Olha, o pessoal, não sei o pessoal de Campinas. Gente, aqui em Taubaté tá muito frio. Tá muito frio. Não fez frio inverno, nada, nenhum. Gente, vocês querem compartilhar algo com a gente? Nós estamos terminando. Entregamos um conteúdo muito rico, gente. E é um conteúdo, gente, que ele tem mais coisas pra gente aprofundar. Não dá pra fazer isso só na live. Acho que voltou. É que tem um delayzinho, sabe? A Bia tá compartilhando aqui que a gente foi falando e ela percebeu que ela tem mais crenças do que ela imaginava. Bia, todos nós, sabe? A gente, principalmente a nossa geração, que já tá acabando. Ah, a Rê tá aqui com a gente. Oi, Rê. Campus é terrível mesmo, mais frio ainda. Terrível assim, né? De frio, mas do resto super gostoso. Obrigada, Rê. A gente, respondendo aqui da Bia, nós viemos de uma geração que eu acho que os nossos pais, eles estavam passando todo um confronto, assim, familiar muito maior do que os nossos avós passaram, né? Porque as mulheres eram mais submissas. E com nossos pais já, as mulheres às vezes não começaram, né, querer sair de casa, trabalhar, tudo mais. Gerou um pouco mais de confronto. E nós estamos aprendendo a trabalhar isso dentro de nós, porque a gente passou a nossa infância nesse confronto. E a gente precisa muito, muito, muito ressignificar e trabalhar novas crenças, trabalhar crenças fortalecedoras e pensar realmente se a gente está vivendo a vida que a gente quer viver. Eu vivo exatamente a vida que eu quero viver ou eu vivo o que dá para viver? Eu vivo a oportunidade que aparece. Eu realmente eu tenho plantado as oportunidades, eu tenho vivido essas oportunidades ou a vida tem me levado, passado, né? Tem passado, exatamente. Então eu tenho que analisar isso o tempo inteiro. E aí, para analisar isso, eu remeto vocês ao quê? Quais são as crenças que eu tenho hoje? E até a gente no Coaching em Casa, o Coaching em Casa ele é 100% quebra de crenças. Então a gente apresenta ali crenças em cada área da vida. Fala, gente, olha, aqui são frases que as pessoas mais falam. Isso. Vamos quebrar as crenças. Porque na hora que a gente começa a fazer isso realmente de uma forma regulada, uma forma direcionada com e técnica, né, pré-estabelecida, a gente começa a trabalhar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, né? Mais importante. Sim. A Thay entrou agora. A Thay faz o método do resultado. Seja muito bem-vinda, Thay. É isso, gente. É isso. Finalizando o tema de hoje. Podem contar com a gente para o que vocês precisarem, mandarem uma mensagem, se quiserem tirar alguma dúvida no particular, fiquem à vontade, né, Cá? Pode mandar pra gente, se tiver também ideias de live, quiser compartilhar com a gente, nós estamos super abertas a isso. E precisamos também de ideias, que vocês participem com a gente da live. É isso, gente. Obrigada todo mundo que ficou aqui. Obrigada, Bia, a Josi, a Rê, todo mundo, gente. Gente, quem quiser vir fazer um apoio pra gente nas lives, a gente já vai abrir uma vaga, porque toda live, gente, parece que né, cara? Toda live a gente tá com problemas técnicos, gente. Não somos TI. Não é crença limitante, não. Isso é problema técnico mesmo. Não somos A Cá TI. trocou de celular pra ver se melhorava a nossa vida. Gente, é isso. Obrigada. Boa noite. Gente. Beijo. Até a próxima live. Deus. Tchau. Tchau.